Muitos investidores ficam perdidos na hora de montar uma carteira de alocação e uma coisa que pouca gente conta é que não existe um único método mágico, um método infalível que se pode seguir para montar a sua carteira. Pelo contrário, se a gente seguir somente um método específico, por vezes a gente vai estar deixando de contemplar muitos objetivos que a gente deveria estar contemplando dentro dessa carteira de objetivos. E a nossa carteira ela deve ser totalmente maleável de acordo com o cenário econômico, o cenário político e os nossos próprios objetivos. Se os nossos objetivos mudam, naturalmente a carteira tem que mudar também. A montagem da carteira de investimentos, ela segue como base um princípio que não tem nada a ver com finanças. Talvez você acredite que, Guilherme aqui tá falando besteira. Mas na verdade a gente precisa muito mais entender aspectos pessoais nossos, aspectos internos do cliente e do investidor, antes até de falar de finanças, antes de falar de uma carteira de investimento propriamente dita. Isso é um ponto bem interessante que a gente vai tratar aqui. Pegar um exemplo, um trabalhador autônomo, um trabalhador CLT, um funcionário público, tem diferentes formas de rendas e naturalmente precisam de diferentes modalidades de reserva de emergência. Um autônomo, por exemplo, poderia ter uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, um profissional CLT poderia ter uma reserva de 3 a 6 meses, um funcionário público talvez uma reserva ainda menor, dada a segurança que tem em cada modelo e cada regime de trabalho. Então, investir não é só sobre ficar rico, ou mais rico ainda. Investir é para aprender a trazer tranquilidade e planejamento para a tua vida. A carteira de investimentos, na prática, ela deve ser a prova de qualquer tipo de riscos que a gente pode ter no nosso dia a dia, riscos pessoais, como ficar doente ou, por exemplo, perder o emprego. Então, a carteira ela tem que ser moldada para prever e, de certa forma, já proteger esse tipo de imprevisto. Após conseguirmos traçar um objetivo claro de o que queremos no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, por exemplo, e mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que fazer o primeiro passo de qualquer corretora de investimentos, que é o famoso perfil de investidor ou suitability, que nada mais é que um teste, algumas perguntas de seleção do que você busca com a sua carteira, prazos médios, o que você já tem de experiências passadas e com isso você se enquadra em alguns perfis como conservador, moderado e agressivo. Cada perfil por si só vai destravar, digamos assim, alguns produtos, alguns ativos financeiros que você pode ter na sua carteira. O investidor agressivo, por exemplo, ele vai poder investir em ações. Já o investidor conservador, ele não vai ter a plataforma de ações liberada para poder fazer investimentos por conta do próprio suitability, da própria análise de perfil que ele respondeu. Feito isso, o primeiro passo é então organizar a nossa reserva de oportunidade, a nossa reserva de emergência, que na verdade nada mais é que aquele capital mais de curto prazo que, se as contas apertarem em casa, a gente tem de onde tirar sem ter que parcelar cartão de crédito e entrar em alguma dívida que geralmente o brasileiro acaba entrando, né? Feita essa reserva de emergência, que pode variar de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano, a prática a gente passa para a segunda etapa. Na reserva de oportunidade, nessa reserva de emergência, a gente espera colocar o menor valor possível, porque é um valor que vai ficar geralmente numa liquidez diária, então é um valor que tende a render menos que um valor que a gente vai deixar programado, projetado a mais longo prazo ou médio prazo. Então, na teoria dos investimentos, das finanças, quanto mais tempo a gente deixa investido, maior é o nosso ganho pelo efeito do juro composto, a famosa bola de neve. Então, quando a gente fala de uma aplicação que a gente vai deixar de curtíssimo prazo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, sempre em liquidez diária, a gente tem que deixar o menor valor possível ali, mas que satisfaça as nossas despesas por um período de tempo, de modo que a gente não tenha que resgatar investimentos mais longos, tendo possíveis prejuízos ou deixando de ganhar muito mais do que a gente poderia nesse meio do caminho. Geralmente, uma métrica muito bem utilizada para reserva de emergência são de 6 meses da sua renda de gastos essenciais, então condomínio, aluguel, ou financiamento imobiliário, ou água, luz, telefone, por aí vai, custos de carro, custos de escola. Esses são os gastos essenciais. Geralmente reserva de emergência é para cobrir os gastos essenciais, não os gastos, entre aspas, supérfluos ou de lazer, como, por exemplo, viagens e por aí vai. Então, estima-se que em torno de 6 meses para um trabalhador CLT já seja o ideal, para um trabalhador autônomo, 6 a 12 meses no máximo já seja bem tranquilo. O funcionário público naturalmente poderia trabalhar com uma reserva de emergência bem inferior a isso também. Lembrando que não existe a necessidade de um trabalhador CLT, por exemplo, no regime de CLT, fazer uma reserva de emergência de 3 anos, porque ele vai estar deixando um dinheiro parado ali por muito tempo com uma rentabilidade muito inferior ao que ele realmente poderia almejar com outros tipos de investimentos na carteira. Então é importante a gente ter esse viés bem claro. Antes de entrar em alguns exemplos práticos aqui de montagem de carteira, é super importante ressaltar que tudo que eu vou falar daqui para frente não é uma recomendação de investimento, bem pelo contrário, são algumas simulações que a gente faz
faz aqui, considerando perfis de investidores hipotéticos, justamente para a gente poder mostrar para vocês como é que a gente trabalha e como é que o investidor ele tem que montar o seu próprio portfólio. Vamos aos casos das carteiras. Pegamos aqui um exemplo do Carlos, ele é um empregado de 29 anos, regime CLT, em uma grande empresa varejista. Vamos dizer que é a XYZcompras.com.br. Ele é um analista financeiro sênior, tem um salário médio de R$15 mil líquido na conta dele, é solteiro, não tem nenhum filho, mora sozinho e, no geral, é uma pessoa que não costuma frequentar lugares caros ou ter uma vida muito abundante. Ele investe a maior parte do seu salário junto conosco, junto na XP, e um dos objetivos de curto prazo dele é fazer uma viagem para os Estados Unidos, algo que ele nunca fez e é um sonho que ele tem de vida e até agora ele estava só pensando em guardar dinheiro. Além disso, no curto e médio prazo ele busca encontrar uma companheira e formar uma família, o sonho dele é ter 2 filhos. Mas a longo prazo ele busca ter uma aposentadoria confortável e conseguir dar uma boa educação e ajudar ao máximo os filhos, que naturalmente ele quer ter ali na frente. O grande objetivo dele é focar mais ali a médio, principalmente longo prazo. Por ser um analista financeiro, ele gosta muito de analisar balanço, principalmente de algumas ações listadas em bolsa, então é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre o mercado e ele tem certa tolerância a risco, além de olhar mais a longo prazo, então como consequência disso, o perfil de investidor dele deu como resultado um investidor agressivo. Basicamente, como investidor agressivo, o Carlos não tem nenhuma restrição quando a gente fala de mercado de capitais e ele pode investir em qualquer classe de ativos se ele já possui a sua reserva de emergência. Pensando nisso, a XP montou a carteira que vocês estão vendo aqui na tela, baseada num perfil bem parecido ao do Carlos, para que ele faça alguns ajustes finos, naturalmente, na proporção que ele entende que faz mais sentido para ele. Então, aqui a gente considera que há 18% em renda fixa pós-fixado, o que garante para ele uma boa liquidez e, caso seja necessário, ele pode retirar uma certa quantidade de dinheiro para curto prazo, para fazer a viagem dele, eventualmente. 3% inflação, ou seja, uma renda fixa atrelada a IPCA. Essa parte garante uma certa proteção no caso da inflação se manter alta durante algum período. Temos 8% em ativos pré-fixados, onde a gente, nesse momento em que a taxa de juros está caindo, a Selic está caindo, a gente consegue prefixar, travar uma taxa um pouco mais alta que a Selic por esses próximos 2-3 anos nesse cenário de queda de Selic que nós temos. Aqui a XP considerou também uma alocação em dólar de cerca de 20% em renda fixa global, então garante uma proteção de longo prazo contra a disparada do câmbio, além de, nesse momento, ser uma boa oportunidade para essas altas históricas das taxas de juros do governo americano lá no Fed. Então, 49% da carteira do Carlos está em renda fixa, variando entre renda fixa Brasil e renda fixa internacional, garantindo um porto seguro para momentos mais difíceis que a gente pode passar, tanto aqui quanto lá fora. Uma boa prática para ele que está pensando em viajar para os Estados Unidos é utilizar parte do seu aporte para a compra periódica de dólar. Ao invés de comprar tudo de uma vez, já que pode acabar perdendo no curto prazo por conta da oscilação cambial, pode fazer um pouquinho de aportes todos os meses ou de compra de dólar todos os meses até a sua viagem, ou todas as semanas, se for o caso. A outra parte da carteira do Carlos é voltada à renda variável, sendo essa parte um foco em crescer patrimônio para garantir uma aposentadoria ainda mais confortável, segundo o objetivo dele. Pensando nisso, há uma diversificação em fundos multimercados que garante que, mesmo que ele seja uma pessoa ocupada, teremos algum gestor ali buscando melhores oportunidades no mercado para esse perfil de cliente. Outra parte em renda variável Brasil, então expondo ao mercado de ações ou ao mercado de derivativos, que é algo que o Carlos gosta bastante de procurar e de pesquisar. E, além disso, temos também a parte de renda variável global, então acessando não só naturalmente o Brasil, mas acessando o mundo. Para finalizar, a carteira conta com investimentos em renda variável redeado, ou seja, fundos de investimentos com política e ferramentas de renda variável focada no crescimento, mas oferecendo uma proteção ao investidor quanto ao patrimônio investido. Indo para o segundo caso aqui, então, temos a Roberta. A Roberta é uma mulher de 56 anos, empresária no ramo de cosméticos. Ela possui hoje 2 filhos já maiores de idade, ou seja, já não são mais dependentes dela. Ela está cada vez mais se afastando da direção das suas empresas. Não entende muito de investimentos, o negócio delas é focar nas empresas até então. Ela é bem cautelosa na questão das suas empresas, dos seus investimentos, e viu muitos amigos correrem riscos desnecessários com os investimentos no passado. Ao mesmo tempo, ela sabe que manter dinheiro na poupança é uma péssima escolha financeira para ela. Ela preferiu recorrer diretamente ao serviço de uma corretora. Ela gosta bastante de viajar, já viajou para vários países e tem muitos outros ainda para conhecer. E gosta de se planejar para tudo, inclusive para se aposentar
que é algo já que ela quer executar no curto prazo. Ela não busca mais crescer patrimônio, pelo contrário, o foco principal dela agora é a manutenção do que possui para não diminuir o patrimônio ao longo do tempo e que ela possa ganhar e ainda realizar saques mensais, ou seja, ter a famosa renda passiva. No curto prazo, ela quer adquirir um apartamento na beira da praia e onde ela quer residir a maior parte do ano lá. No teste de suitability da Roberta, na análise de perfil, ela entrou como um perfil de investidor conservador, devido naturalmente à aversão a risco que ela tem e à falta de apetite por rentabilidade por não precisar crescer muito o patrimônio. Com isso, a XP tem uma carteira recomendada baseada nesse perfil, como vocês olham agora. Essa carteira possui 93% dela alocado em recursos pós-fixados, garantindo então uma previsibilidade de disponibilidades para ela, mantendo esse capital bem líquido a curto prazo, indexado à taxa de juros, indexado à Selic, 1% em pré-fixado para aproveitar uma boa oportunidade de taxa um pouquinho mais elevada com a Selic nesse patamar atual, e 2% em renda fixa internacional, para que ela ganhe alguma participação ali com a questão do dólar, né, protegendo o capital dela perante ao dólar, principalmente para viagens internacionais que ela queira fazer. E aí, você gostou da maneira como a XP montou essas carteiras desses perfis de cliente? O que você achou? Você faria alguma coisa diferente? Comenta aqui pra gente. Sempre bom lembrar, você pode contar com a nossa ajuda para montar a sua carteira de investimentos. Então, naturalmente, a gente utiliza um pouco desse conhecimento da XP adaptado exatamente ao teu perfil, de acordo com o que eu falei no início do vídeo. Vou deixar um link na descrição caso alguém queira montar a sua carteira de investimento. E lá você preenche todos os seus dados e entraremos em contato o mais breve possível. Valeu, pessoal. Até a próxima.